história eu gostaria de passar para frente. Morávamos em Minas Gerais, meu pai, minha mãe e 6 filhos. Com a morte de meu pai, minha mãe ficou com os filhos todos menores de idade. Meu irmão Irineu, 9 anos, a minha irmã mais velha, Júlia, com 8, Isaquia, com 7, eu, Sureia, 5 anos, e a Selma, 3 anos, e Chafi, o menorzinho, 2 anos apenas. Após a morte do meu pai, minha mãe ficou viúva com os filhos. Os 2 irmãos de meu pai acharam que deviam ficar com os sobrinhos. Aí começa a minha história. Eu, Sureia, com 5 anos, fui com meu padrinho, Feiode, e assim passei a ser criada por ele. O tempo foi passando sem o contato com minha mãe e meus irmãos. Me lembro que ajudava a cuidar dos seus filhos, meus primos. Os anos foram passando e eu sem notícia da minha mãe. Irmãos, aí foi passando o tempo e sempre soube que minha mãe tentava de tudo para me ter, não me deixava aproximar da minha mãe. E por diversas vezes, sem sucesso. E eu assim, estava com os 9 anos de idade, ela aproveitou da ausência dele, pois ele tinha feito uma viagem por perto, e minha mãe foi avisada de que eu não fui mais pegar o leite, como de costume, todos os dias, 7 horas da manhã, pois ele não deixava mais, pois minha mãe, que toda manhã eu ia buscar esse leite no curral, passei a ser vigiada por ele. Uns dias, ela aproveitou da ausência dele e alugou um motorista com carro conhecido e foi tentar me roubar. Mas minha tia e sua cunhada não deixaram. E assim, com a ajuda de amigos, minha mãe foi e deu queixa no juiz de menor. E o juiz marcou uma audiência com minha mãe e meu padrinho. Eles marcaram, minha mãe conseguiu, ele marcou essa audiência com minha mãe e meu padrinho, e eu. Ali sentada, eles foram discutindo os motivos de minha mãe, mostrando que ela, em momento nenhum, quis abandonar os filhos por sua viuvez. Mas, como eles eram mais poderosos, né, quis fazer isso, pegar todos os filhos. Devagar, foi voltando um, voltando o outro, de um outro tio que morava um pouquinho mais longe. E só faltava eu para unir aos irmãos e aos filhos dela. Aí, quando terminou essa audiência, a minha mãe ganhou a causa. Ele não gostou muito, mas teve que aguentar, e daí por diante eu passei a ir embora para a casa da minha mãe. Aí, quando eu cheguei a uma cidade mais longe ainda do que eu morava, chamava Monte Carmelo, que era em Minas Gerais. Ele já morava antes num garimpo, não sei. E aí eu fui me ambientando de novo com meus irmãos, porque eu fiquei 5 anos longe, né? Então fui me ambientando, foi sendo muito legal, e aí fui vivendo uma vida mais feliz para a escola, que minha mãe me colocou também, junto com minhas irmãs. E assim fomos levando uma vida normal. Aí foi muito maravilhoso. E aí eu comecei a viver novamente, porque
tempo atrás eu já não vivia, eu só cuidava das crianças, meus primos. Tinha uma que tinha problema de infância, não sei se era a paralisia, sei lá o quê, eu carregava a menina para baixo e para cima. E aí não. Aí eu comecei com minha mãe, já na escola, minha mãe montou lá uma fábrica de colchão, que ela gostava de costurar e fazer, porque depois colocou todas numa escola, e a vida era dura para ela, então ela fazia muito doce, vendia na porta das escolas, foi muito bacana, todo mundo ajudava a minha mãe. E aí nós fomos crescendo, brincando, fazendo estripulia, gostava de subir nas árvores, comer fruta, enfim, nunca mais ele apareceu e nem amolou mais. E assim eu fui vivendo minha vida com minha mãe e meus irmãos. E aí eu fui levando a minha vida com meus irmãos, com minha mãe. É outra coisa, né? Você se sente mais feliz, mais família. E aí foi passando o tempo e a gente fazendo as nossas estripulias, né? Cada vez a gente ia num lugar lá que tinha piscina, tentava entrar na piscina sem pagar, fazia essas coisas e eles deixavam. E aí o tempo foi levando, até que depois nós resolvemos mudar de lá para tentar trabalhar. Eu e minha irmã maior do que eu, não a mais velha. A mais velha trabalhou, foi para Goiás, trabalhou no Correio, que era a Júlia, essa já estava com 18 anos. A minha outra irmã Zaquia, média no meio, e eu já estava também com meus 11, 12 anos, ela com 13. E aí a gente começava a estripulia, né? No quintal, subia na árvore, pé de manga, comia fruta. Aí tinha umas lá mais poderosas, alugava piscina. Aí foi muito legal, porque quando elas iam embora, que terminava o horário delas lá nesse clubezinho, nós o que fazíamos? Eu e minha irmã do meio, que é a Zaquia, talvez a Selma também, mas a gente entrava sem pagar nada, ele deixava e a gente entrava na piscina, queria nadar, queria brincar. Aí, quando foi um certo dia, a minha mãe descobriu que a gente estava fazendo isso e foi de surdina e eles avisaram: "Olha, tua mãe está chegando", porque ela era brava, ela sabia educar, ela pegava o chinelinho, pegava a cordinha e tinha que dar umas coisas, ela dava, mas aí tentamos fugir, saímos correndo. A minha irmã Zaquia, que é maior do que eu, coitada, foi pular uma cerca de arame farpado, machucou assim perto do peito, né? Mas nada de grave. São as estripulias. E depois aí fomos vivendo, levando uma vida assim mais calma, fomos crescendo, fomos tentando trabalhar e falamos para a mamãe: "Ai, mãe, vamos mudar daqui, vamos trabalhar, vamos arrumar um emprego". Tentamos em Araguari, mudamos para Araguari de Minas também. Aí foi outra estafa, né? Outra época. Aí em Araguari, o que a gente fez? A minha mãe, lá com a vidinha dela, fazendo seu colchão lá, tinha um armazém que ela fazia, uma pessoa que ajudava, aliás, era um primo dela. Ajudava e tal, e ali também ela foi levando a vida e nos criando com amor. E nós levando uma vida maravilhosa, né? Tudo união, não tinha aquela pressão. E aí nós falamos: "Ah, mãe, a gente queria trabalhar". Aí eu e minha irmã inventamos de trabalhar numa lanchonete não, uma sorveteria. Aí trabalhamos um pouquinho lá, fez um círculozinho de amizade, mas ainda não estávamos contentes. Ah, mãe, vamos embora, falaram que São Paulo é muito bom, e aí a gente queria trabalhar, falamos tanto, até que, coitada, ela falou: "Tá bom". Arrumou lá, pegou umas economias que ela estava fazendo e foi conosco, eu e minha irmã, para São Paulo. Aí pegamos o trem e vamos para São Paulo. Aí lá tinha
parente, que ela foi direta nesse parente, que tinha uma loja ali perto do Correio, ali em São Paulo, a gente não conhecia nada, e ele indicou uma tia lá Bíblia, que foi uma maravilha para todos nós. Aí nos recolheu, eu e minha irmã e minha mãe. Aí a minha mãe, depois que deixou a gente bem colocada, eu fiquei uns tempos com uma outra tia no Jardim Europa, porque o pessoal estava tudo bem, mas a nossa situação era outra, depois do falecimento do meu pai. E aí nós ficamos ali trabalhando, aliás, fiquei nessa casa lá na Rua Europa, Jardim Europa. A outra minha irmã ficou com essa minha tia mesmo, lá na Teodoro Sampaio. E aí a gente foi ficando conhecida até a minha mãe voltou para Minas para pegar o resto da família. Aí em Araguari, o que a gente fez? A minha mãe, lá com a vidinha dela, fazendo seu colchão lá, tinha um armazém que ela fazia, uma pessoa que ajudava, aliás, era um primo dela. Ajudava e tal, e ali também ela foi levando a vida e nos criando com amor. E nós levando uma vida maravilhosa, né? Tudo união, não tinha aquela pressão. E aí nós falamos, a mãe, a gente queria trabalhar. Aí eu e minha irmã inventamos de trabalhar numa lanchonete, uma sorveteria. Aí trabalhamos um pouquinho lá, fez um círculozinho de amizade, mas ainda não estávamos contentes. Ah, mãe, vamos embora, falaram que São Paulo é muito bom, e aí a gente queria trabalhar, falamos tanto, até que, coitada, ela falou, tá bom. Arrumou lá, pegou umas economias que ela estava fazendo, e foi conosco, eu e minha irmã, para São Paulo. Aí pegamos o trem e vamos para São Paulo. Aí lá tinha uma parente, que ela foi direta nesse parente, que tinha uma loja ali perto do Correio, ali em São Paulo, a gente não conhecia nada, e ele indicou uma tia lá Bíblia, que foi uma maravilha para todos nós. Aí nos recolheu, eu e minha irmã e minha mãe. Aí a minha mãe, depois que deixou a gente bem colocada, eu fiquei uns tempos com uma outra tia no Jardim Europa, porque o pessoal estava tudo bem, mas a nossa situação era outra, depois do falecimento do meu pai. E aí nós ficamos ali trabalhando, aliás, fiquei nessa casa lá na Rua Europa, Jardim Europa. A outra minha irmã ficou com essa minha tia mesmo, lá na Teodoro Sampaio. E aí a gente foi ficando conhecida até a minha mãe voltou para Minas para pegar o resto da família. E aí, sabe, essa minha irmã que fomos juntos, tudo que ela fazia, eu fazia atrás, né? Porque ela era a capitã, vamos dizer. Ela tinha um pouquinho mais do que eu de idade, quer dizer, eu tinha 12, ela tinha 13 para 14 já. E aí nós fomos tentando pôr na cabeça da mamãe que a gente queria mais, queria trabalhar. Aí quando ela chegou de volta de Minas, que ela foi de Monte Carmelo, que ela foi pegar o resto da família, que era minha irmã menor, mas isso aí eu pulei um detalhe muito triste, porque enquanto a gente morávamos lá em Araguari, o meu pai ainda vivo, teve um problema, porque ele tinha um problema de vamos dizer, gripe, e por 2 vezes ele teve que ir para São Paulo para fazer um tratamento, né? E a gente não sabia o que era, e era do pulmão, porque no começo da história ele morava ali no interior, perto desse meu padrinho, e eles cuidavam dos garimpeiros, pedras, diamantes, sei lá. E aí ele pegou muita friagem, meu irmão também já era maior, também tentava lá no garimpo. Essa é uma parte que eu tinha esquecido. Então, meu pai pegou uma fraqueza. Então, pela 2ª vez, ele voltou para São Paulo para internar e fazer um tratamento.
E aí ele foi para São Paulo, ficou lá internado, mas infelizmente não superou aquele problema. E aí ele faleceu em São Paulo e nós estávamos lá ainda em Minas. Foi quando a minha mãe, coitada, depois perdeu o menorzinho também, porque quando o médico ia cuidar da segunda vez, antes de ir para São Paulo, ele estava em casa, convalescendo dessa pneumonia. Aí um médico, que lá não existia pronto-socorro, nada nessa cidade de Monte Carmelo, então o médico ia em casa, e foi em casa para ver meu pai, medicá-lo. E nessa brincadeira estava meu irmãozinho menor. Aí estava minha irmã de 3 anos, Selma, e meu irmãozinho Chafi, de 2 aninhos apenas, brincando na porta da casa. E em frente tinha uma fábrica de arroz. E os rapazes lá, o pessoal tudo via eles brincando, aquela coisa toda. O médico parou ali na porta da casa nossa para atender meu pai. E nessa, o meu pai estava doente, estava com ida já de volta para São Paulo para se tratar melhor. O médico, numa negligência dele, quis dar marcha ré e pegou meu irmãozinho pequeno na bicicleta. E isso fez um ferimento na perna. E aí foi para a casa do meu tio achava que podia cuidar dele, mas não cuidou direito. Aí deu gangrena e meu irmãozinho faleceu. Então, e aí meu pai foi para São Paulo para se tratar pela segunda vez, mas infelizmente ele faleceu. A minha mãe perdeu o marido, perdeu o filhinho de 2 aninhos. Então, para ela foi uma tristeza, né? Então, foi quando a gente quis ir para São Paulo e fomos. Como eu já contei, eu e minha irmã do meio, que é Zaquia. Ela, nessa altura, estava com seus 13 anos, 14 já, eu estava para 13, 12, mais ou menos. E aí a mamãe resolveu deixar a mais velha cuidando da Selma e do Chafi, e o Irineu, que era o filho mais velho, e foi comigo e a Zaquia para São Paulo. A minha irmã achava que tínhamos que ir, eu também achei e fomos. Aí fiquei na casa de uma tia em Jardim Europa, como eu disse, e essa aí ficou na casa da tia Labib Gebrim, que é ali na rua Teodoro Sampaio. E foi assim. Aí passou uns 4 meses, 2 meses mais ou menos. Eu estava lá no Jardim Europa com a família lá, parentes também. E aí a mamãe foi para São Paulo, voltou de novo para Minas, para pegar o resto da família, e vieram para São Paulo com a Júlia, a Selma e o Irineu, já estava casado. E assim a família foi se juntando aqui em São Paulo. E aí eu também saí do meu tio e da minha tia lá em Jardim Europa, que eu estava, também juntei a minha mãe, e aí ela se juntou todos os filhos com ela. E foi assim a história, até trabalhando, passando tempo, arrumava um emprego, arrumava outro, mas a gente foi levando a vida, trabalhando. Aí fomos morar num lugar também em Guarulhos, ficamos um tempo. Depois minha mãe arrumou casa outra vez em São Paulo. Minha mãe era muito esperta, muito viva. Aí fui procurar um padre muito conhecido da família, que tinha casa lá no Ipiranga, e por meio dele ela arrumou uma outra casa para a gente morar, uma outra família também. Sírios, né, são mais unidos um pouco. E aí, indo até eu fui ficando mais adulta, a gente foi morar no Belém e a Guarrasa, vamos dizer. E aí foi quando foi passando
cada uma seguindo a sua vida. Conheci um rapaz, uma casou, depois a outra. Eu também conheci um rapaz maravilhoso, que me fez muito feliz. Com ele também, eu já estava com uma idade de 22 anos, por aí. Aí casamos e a vida seguiu. Tive meus filhos, meu filho Ricardo e a minha filha Jane Valéria. E aí a vida foi correndo, graças a Deus. Ele era uma pessoa maravilhosa, ele era um sócio de uma firma grande, trabalhou, e a família também maravilhosa, e assim fomos seguindo a nossa vida. E a mamãe não precisou mais trabalhar, morava com meu irmão, e foi indo até quando ela faleceu. Eu já estava casada, já estava com os filhos, e aí a vida foi seguindo em frente. Essa foi um pouquinho da minha história, certo? Desde a minha infância até aqui. E depois foi se desenrolando, né, a vida. Eu casei com essa pessoa, Salvador, maravilhoso. Dessa união nasceu minha filha primeiro, Jane Valéria. Depois nasceu meu filho, Ricardo, que é maravilhoso também. E depois tive a minha nora, Adriana, com tudo gente maravilhosa, que eu posso dizer. Foi um casamento bonito, graças a Deus a minha vida mudou muito, deu de tudo, não precisei mais trabalhar, mas apesar de que eu gostava de fazer uma coisa ou outra, pintar, bordar, sei lá, pintar quadro, e gostava muito. E depois a minha filha também casou, meu filho casado, né, com a Adriana, e aí foi seguindo outra história, né, mas a minha vida melhorou. E aí, para encerrar essa minha história, que teve um final muito bom, um final feliz, aí eu vou dedicar essa minha história para meus filhos, lembrar sempre de como foi a minha vida boa, e aos meus netos, Bruna, Maria, Paulo Vitor, da Silva Prado, e agora com bisnetos, o bisneto Luca, Graça, já está com 6 aninhos, quer ser jogador de futebol, já esteve jogando num time aí de 7, não sei como é que fala, de crianças, até 6, 7 anos. Ele está com 6 e está para vir agora também o meu outro neto maravilhoso, de Giacomo Matrone, com a Erin, e eles moram em Londres. E agora está para chegar, estou aguardando a chegada, por mais de um mês para cá, para lá, da minha outra bisneta, uma bisneta. Então aí eu vou ficar com um casal, bisneta, ela e o Luca. E aí eu estou feliz, estou aposentada, então já não preciso mais trabalhar, só modo de dizer, trabalho em casa, mas não. O meu marido infelizmente faleceu, já estou viúva também há 10 anos, mas a vida vai seguindo. Ele me deixou amparada, meus filhos maravilhosos, e minha mãe também faleceu, mas aí a gente vai seguindo a vida. Então, e assim termina a minha história. Obrigada por vocês ouvirem essa minha história, e vou sempre lembrando de tudo que eu passei, de tudo, dessa vida maravilhosa que eu tive.